Convido a todos a abrirem as suas Bíblias no texto que está projetado aí, Lucas 23, capítulo 23. Estarei lendo do versículo 39 ao 43. Lucas, capítulo 23, verso 39 ao 43. A palavra do Senhor diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aí. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Nós agradecemos por essa noite, porque já temos adorado o teu nome, já temos nos colocado diante de ti. Queremos agora, ó Pai, pedir que o Senhor nos abençoe no ouvir da tua palavra, que o teu Santo Espírito nos conduza ao teu Filho, Senhor Jesus Cristo, e que Ele possa ser a razão do nosso viver. Ajuda-nos, Senhor. Nós aqui reunidos, pecadores, necessitados da tua graça, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos ajude. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Existem situações que nós somos colocados na vida, e eu gostaria que você pensasse numa delas. Imagine que você tivesse alguns minutos, ou vamos supor que hoje de meia-noite você fosse morrer. Nós estamos num quadro aqui de morte diante do texto, e a morte é algo que é presente no nosso mundo. E a morte é dita por várias pessoas no nosso mundo que é um problema ainda sem solução. É isso que nós ouvimos nas conversas com amigos. Para tudo tem jeito, mas para a morte não tem jeito. É isso que as pessoas dizem. E às vezes nós somos colocados em situações, eu coloquei uma agora, nós não sabemos o nosso amanhã, e eu não estou tentando nem apavorar nenhum dos ouvintes com a questão da morte, mas a morte, nós não podemos virar as costas e não pensar que ela é uma realidade. A própria doença é uma realidade. Nós às vezes somos tirados do nosso ambiente familiar e nós somos colocados num hospital. E algumas pessoas neste momento, às vezes até conversando com aquele médico e de acordo com aquele diagnóstico, dá uma maior ou menor atenção a algo que às vezes do corre-corre da vida não damos atenção, que é algo imaterial, é algo da nossa alma. Então, se nós fôssemos todos hoje, partir hoje à noite, onde nós iríamos encontrar para nós conforto? Existe um catecismo antigo, o catecismo de Heidelberg, ele tem a seguinte pergunta: qual é o seu único conforto na vida, agora, nos nossos afazeres e na morte? Talvez a mensagem dessa noite ajude-nos a responder qual deve ser. Mas eu pergunto para você, nesse momento inicial, qual o seu único conforto? O que de fato irá trazer segurança naqueles minutos finais, antes da nossa partida? Alguns têm tempo de pensar nisso. O que nós temos diante de nós, que eu disse que era um quadro de morte no texto, é porque nós estamos diante da parte mais cruel que os romanos criaram de punição, que era a morte por meio da crucificação.
Aqui a pessoa morria lentamente, porque a posição que era colocada era uma posição que levava a uma asfixia. Talvez um gosto disso foi experimentado por aqueles na pandemia que entraram em quadro de insuficiência respiratória grave, onde precisaram de suporte ventilatório em unidade de UTI, os aparelhos, os oxímetros, onde a pessoa poderia ver a sua necessidade de suporte com os percentuais de oxigênio de 80%, 60%, necessitando uma intervenção imediata. Mas aqui nós temos uma morte lenta por crucificação. E aí nós temos pessoas tendo que pensar sobre a vida e a morte por causa do histórico de vida delas. Às vezes nós podemos ser colocados numa situação tal em que nós não estamos crucificados, mas nós também somos chamados a pensar no nosso destino eterno. Eu sei que cada um de nós aqui, se nós fosse perguntar, tem nome, tem endereço, tem CPF, tudo relacionado com essa vida. Mas quando nós pensamos no nosso endereço na eternidade, qual é a rua, qual é o número que nós temos? Ou melhor dizendo, qual o GPS que nós usamos, que hoje estão dentro dos telefones, para nos guiar até a eternidade? O que te dá rumo na vida? O que dá direção para você? Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos duas pessoas e uma terceira no meio. Nós temos um homem sendo punido porque ele é um malfeitor, à esquerda, temos um à direita, e temos um homem no centro. Só que essa pessoa do centro, Jesus, está na cruz do centro, naquela época, porque ele era o pior dos criminosos que estão aqui, que está sendo punido. Mas tem um outro aspecto que nós podemos ver ao longo da história. Jesus está na cruz do centro porque aquela cruz divide a história, nós sabemos disso, antes de Cristo e depois de Cristo. E eu quero te desafiar nessa noite a pensar que Jesus, ele veio a esse mundo para dividir a minha história e a sua história. Para a nossa história ser contada antes de Cristo e depois de Cristo. Efésios 2 conta isso. Tito 3, verso 4, relaciona isso, mostra quem éramos e quem nós somos em Cristo. Por que nós estamos falando isso? Porque existem pessoas aqui, existem pessoas nos seus relacionamentos que Deus está preparando para serem salvas por esse mesmo crucificado Cristo. Primeira lição que nós temos aqui, onde temos Jesus, um malfeitor e outro malfeitor, uma lição para nós pensarmos é que hoje ainda Deus é soberano em salvar pecadores. Essa realidade nós temos aqui. Nós temos um dos malfeitores que reconhece a sua condição, a sua finitude, a sua incapacidade, e ele se arrepende e se rende a Cristo, se relaciona com Cristo. E nós temos um outro que parte desse mundo, assim como na sua caminhada, de costas para o Senhor Jesus Cristo. Não se arrependeu, não considerou o seu estado eterno. Os dois malfeitores foram crucificados juntamente com o nosso Senhor. Vimos um à direita, um à esquerda, ambos estavam próximos de Cristo. Eu imagino que todos nós temos alguma distância de Cristo aqui nessa noite, à semelhança desses malfeitores. Eles estão bem juntinhos, mas nós é pelo que já ouvimos de Cristo. A maneira que nos relacionamos com Cristo, cada um de nós temos um relacionamento com Cristo, ou um relacionamento mais próximo, como a nossa dirigente trouxe do louvor, ou um relacionamento mais distante, ou eu ouvi falar desse camarada. Acho que é um espírito evoluído, acho que é uma pessoa enorme, um grande vulto da história. Mas o que nós temos aqui para considerarmos, quem é Jesus Cristo? De fato, esses homens revelam isso para nós. Eles estavam morrendo, os dois estavam sobre a mesma condição nesse mundo, sofrendo dores intensas. Um deles se arrepende e o outro não. E a gente pergunta, por
Por que os dois não foram salvos? Por que só foi salvo um? Por que alguns são salvos, outros não são salvos? Porque há um Deus soberano, preparando pecadores para a salvação. Aí você fala, como é isso? O Senhor Jesus diz assim, como não podemos explicá-lo, o Senhor Jesus disse em Mateus 11, 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Como é que pode acontecer? Uma pessoa entra aqui na igreja, e ela entra, e parece que ela é levada a admirar Cristo de uma maneira totalmente diferente. E a pessoa chega e fala assim, quem é Jesus? É o meu Salvador. Quem é Deus? Deus é o meu pastor. E o que significa isso para você? Nada me faltará. São vozes da fé, vozes da confiança. Na verdade, são efeitos da graça. Graça de Deus é o que a gente está vendo, essa soberania. É a maneira como reagimos ao que sabemos que Deus fez. Graça é reagir ao que Deus fez por nós. Porque quando percebemos, nós entendemos que Ele fez e nos deu o que nós não merecemos. Graça é Deus olhar para nós e não nos dar o que nós merecemos. O salário do pecado é a morte, mas Ele dá vida, vida em abundância em Cristo Jesus. Isso é graça. Ele é soberano em fazer isso. E aí ele tem uma discussão ali em Romanos, acerca de ver esse ambiente de morte, um sendo salvo e outro se perdendo. Paulo, citando Moisés, Romanos 9, 15 e 16, ele diz, Deus fala assim, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Quando você vem aqui na igreja, você está usando um dos meios da graça de Deus de nos alcançar. É esse momento de adorarmos o Senhor. É o momento de meditarmos um pouco na sua palavra. É o momento, como fizemos aqui umas 3 vezes, meios da graça para Deus nos abraçar. É quando oramos, quando abrimos o nosso coração. É quando nós ousamos, por meio de Cristo, chamá-lo. Ele é o meu Pai Celestial. Você tem tranquilidade para dizer, Deus é meu Pai? O que isso traz para o coração? Nós estamos falando desse Deus soberano que trata conosco de forma livre, de forma individual e de forma graça, amor e misericórdia. Só que tem algo que eu e você precisamos pensar e que aconteceu nessa história. Nós começamos a vê-la de longe e vamos nos aproximar um pouco, e eu te convido para olhar verso 40 e 41. Se tiver com a Bíblia aberta, vamos ler o verso, está projetada, 40 e 41. Vamos ler juntos só o verso 40 e 41? Respondendo-lhe, verso 40, perdão, porque está com outra tradução. Vamos ler como está projetado então aí? Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Deus é soberano em salvar pecadores, mas em segundo lugar, é algo para você considerar. E eu espero que a experiência que vamos ver aqui seja a sua experiência, a experiência da entrada no relacionamento com Cristo. Em segundo lugar, o arrependimento, ele é essencial nessa salvação dos pecadores. Deus é soberano em salvar pecadores, mas o arrependimento, essa maneira de olharmos para dentro dos nossos corações, vermos quem somos, é essencial na salvação de pecadores.
Muitos, quando olham essa história muito rapidamente, não percebem que eram dois malfeitores, e tem um momento lá em Mateus 27, 44, diz que os dois estavam falando contra o Senhor Jesus. O texto de Mateus 27, 44, diz assim: e os mesmos impropérios, as mesmas ofensas, lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Por isso que eu disse que Deus é soberano, porque de repente um deles fala isso que acabamos de ler. Eu estou lendo aqui a tradução Almeida Revista e Atualizada, e a gente vai seguir os passos, e você pode olhar o que está projetado aqui. Observe se essa é a sua experiência, a experiência do arrependimento, que é essencial para a salvação, diante desse Deus que dispensa graça. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade. Esses são os braços com os quais Ele nos acolhe. Mas o que acontece conosco quando nós temos essa experiência desse encontro com Deus? Esse homem encontrou com Cristo nessa condição, na cruz do Calvário. Mas quando se dá esse encontro, o que acontece na alma que o encontra? Independente de qualquer coisa. Em primeiro lugar, a pessoa que foi alcançada pela graça, ela sai em defesa de Cristo. Não sei se vocês já assistiram o filme, acho que é Lee Strobel, o título é esse mesmo, Em Defesa de Cristo. Se não assistiu e tiver um tempo, dá uma olhada. Veja, a esposa parece convertida e o marido não. Aí você vai vendo como se dá esse encontro. Mas você vê que ela, o tempo todo, como uma crente fiel, ela está defendendo o seu Salvador. Observe no texto, quando você olha aqui, olha, no verso 40, ele diz assim, um diz para o outro, nem ao menos temes a Deus? Nós estamos debaixo da mesma condenação. Você, nem ao menos temes a Deus? O ladrão arrependido, ele começa a defender aquele que está no meio. A primeira atitude é que alguém começa a levar a sério esse nome. Esse nome parece que dá um significado diferente para o coração. Jesus. Quem é Jesus? A pessoa começa a defendê-lo. Ela entra, alguém começa a falar mal dele no trabalho, em algum lugar. E ela, Jesus? Você está falando do Jesus da Bíblia? Ele não disse isso não. E começa a falar quem ele é para ela. Aqui ele disse, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Segunda coisa, primeiro, defesa de Cristo, como expressão do arrependimento. Em segundo lugar, o pleno reconhecimento do seu pecado. Olha o verso 41, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. É o que está no verso 41. Ou seja, sai em defesa de Cristo, e em segundo lugar, pleno conhecimento do seu pecado. Se você perguntar a uma pessoa espírita, quem é Jesus? Ele vai dizer, o espírito mais evoluído que teve aqui. E ele fez questão de dizer para os discípulos que ele tinha carne e osso, e para eles pegarem nele, se você olhar nos evangelhos, para ver que ele não é um espírito, ele tem corpo. E você lembra também que o anticristo é exatamente aquele que diz que Cristo não veio em carne e osso. Porque isso tem a ver com a nossa condição. A maneira do nascimento que vimos aqui, que perguntamos se eles creem, tem a ver com a nossa condição. Porque observe os passos do arrependimento desse ladrão. Primeiro, ele defendeu o Cristo. Segundo, ele reconheceu o seu pecado. Em terceiro lugar, ele confessa a inocência de Cristo. E não é uma confissão como aquela que vimos nas autoridades. Em um daqueles governadores, ele fala assim no verso 41, este, apontando para Jesus, nenhum mal fez. Pode observar que a pessoa que sempre aprendeu desde criancinha a recitar o credo apostólico, creio em Deus Pai, agora ela entra dentro do credo
e ela anda nesse mundo como Deus agora de fato é, o meu Pai que está nos céus. Ela se coloca como adotiva a esse Deus. Ela se coloca dentro dos propósitos de Deus para este mundo e para toda a eternidade. Todo esse procedimento é uma resposta ao amor de Deus. Ser cristão e estar aqui adorando o Senhor é uma expressão de resposta ao amor de Deus por nós, esse Deus de toda graça. Estar aqui é celebrar o que Deus fez por nós. Estar aqui, participando do batismo ou da ceia do Senhor, dos sacramentos, é a festa visual daquilo que Deus está construindo para estabelecer o grande propósito de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Como é que tudo isso começa? Essa resposta ao Deus da livre graça, que salva pecadores, porque aqui nós temos Cristo e 2 pecadores do seu lado. Em primeiro lugar, passamos a defender Cristo. Na verdade, essa defesa de Cristo é que Cristo entra pela porta dos nossos lares. Cristo entra em coração de marido e mulher. Cristo entra no coração de pais e filhos. Cristo começa a ser o mediador entre os relacionamentos. É onde se constrói amor, respeito mútuo, reconciliação, perdão. Uma atmosfera celeste desce na casa e no coração daquele que se volta para esse Cristo. Isso é impressionante. Isso é evangelho. Evangelho é render-se aos valores do reino em Cristo Jesus. Saiu em defesa de Cristo, reconheceu o seu pecado, confessou a inocência de Cristo. Leia comigo o verso 42. Olha o que ele diz. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é isso? Para quem ele está orando? Para um crucificado, agonizante, morrendo como ele. A fé enxerga algo além. Ele não é essa pessoa comum, como muitos dizem. O que está sendo colocado aqui é que ele está demonstrando fé no poder e na vontade de Cristo para salvá-lo. Isso é uma oração. Uma das evidências do arrependimento é que você passa a orar. Você conheceu uma outra pessoa, como tem Isaías 55, muito maior do que eu e você, caminhos mais elevados, na linguagem crentez, caminhos mais abençoados. Como é que o salmista diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Existe uma presença diferente. Aquele Cristo crucificado, a alma nesse momento de contrição, ela se apoia totalmente nele, demonstrando fé e poder. Irmãos, aqui nós temos uma coisa que é um alerta para nós. Onde você apoia a sua vida para dar significado para ela? Sabia que parece que onde nós apoiamos às vezes, para essa hora final, parece que os graus acadêmicos não servem. Aquele carro bonito, conquistado com muito esforço, não serve. Aquela casa bela, não serve. A família, não serve. E é tudo coisa importante. Mas nessa hora, a nossa alma parece que precisa se identificar com essa fé, no poder e na vontade de Cristo para nos salvar.
Isso diz para nós que muitos dos significados que buscamos hoje, eles não são suficientes para seguir conosco a eternidade. Então nós temos aqui, por que a pessoa ora? Por que um crente ora? O que faz um crente orar? Respondendo com 2 letras, o que você acha? Porque ele tem fé no poder, no amor, na graça de Cristo. Ele se volta a alguém que sofria agonizante no meio. A nossa Bíblia, essa é a NVI, aqui é a ARA, a Almeida, revista e corrigida, que é mais conservadora, ela diz assim, esse verso 42, Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É uma fé num rei, é uma fé num sacerdote, porque ele está caminhando para a eternidade, e toda a fé dele está à semelhança de uma âncora, apoiada firmemente nele. Irmão, sabe qual é a situação que nós temos? Todos nós acompanhamos, eu nunca esqueço, na verdade, o drama que aconteceu com aqueles que estavam no submersível, aquelas 5 pessoas. Qual era a esperança que tinha ali para aquela realidade? Qual a esperança de escapar daquela tragédia? Vamos pensar no mundo então como um grande submersível. E vamos pensar qual a esperança, nós aqui, todos, carne e osso, filhos de Adão e Eva, pecadores, qual a esperança de escaparmos da ira vindoura do Senhor Jesus Cristo, desse Cristo? É a mesma esperança aqui. Nós somos chamados a confessar o mesmo Cristo, a mesma confiança, reconhecer os nossos pecados. Somos chamados aqui a reconhecer a nossa finitude. Como? Orando, dizendo, tudo que o Senhor fez por mim é verdade. Lembra-te de mim. Sabe o que vem? Só para a gente refrescar a memória. Uma pessoa que se arrepende, começa a defender Cristo, reconhece o seu pecado, confessa quem é Cristo, a inocência dele, demonstra fé no poder, no amor de Cristo para salvá-lo, ora, e atitude. Perceba que não há arrogância aqui. Por que não há? Por causa da palavra. O que você acha de alguém que faz um pedido desse? Lembra-te de mim. Lembra-te. Poucas pessoas. Humildade. Aqui nós temos uma pessoa que reconhece quem ela é. Humilde. Lembra-te de mim. O que você quer? Eu quero só uma coisa, Senhor. De ti. Uma lembrança de mim. Lembra-te de mim. Eu sei quem tu és. Uma pequena lembrança será o céu para mim. Pelo que ele fez. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. Poucas pessoas na hora da morte têm deixado tantas evidências tão boas como esse ladrão arrependido, que nós tenhamos o cuidado nessa noite de pensar de forma mais próxima do coração. Será que eu já me arrependi dos meus pecados? A pergunta inicial volta: quem é Jesus Cristo? Aí você fala: poxa, a gente vai sair só pensando em morte, pensando em arrependimento? Não, existe algo para nós. Em terceiro lugar, é o poder e a disposição de Cristo para salvar pecadores. Isso deveria conquistar os nossos corações, ao olharmos o poder e a disposição de Cristo para
vinha até nós. Essa é a terceira coisa. A primeira coisa é a livre graça de Deus para salvar pecadores quando Ele olha para esses dois. Mas em segundo lugar, o arrependimento é essencial para a salvação. Então nós já pensamos no Deus que planejou esse momento, pensamos no homem que se arrependeu, vamos dar uma olhada agora no Salvador, no que está no meio. De Gênesis a Apocalipse, se a gente olhar na Bíblia, não encontraremos uma prova mais clara do poder e da misericórdia de Cristo ao salvar esse homem, esse ladrão arrependido. Qual a ocasião que esse homem foi salvo? Na hora de maior fraqueza do Senhor Jesus Cristo. Lembra da oração que ele fez antes desse momento? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele chama os discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele. Lembra? Eles dormem. Porque ele está o quê? Em fraqueza. Imagine agora, quando está nos momentos, nas horas finais do Senhor. A ocasião deveria constranger o nosso coração, porque o Senhor Jesus, na hora de maior fraqueza, que ele estava agonizando, entrando, como eu disse no início, na asfixia, sem respirar, morrendo, pendurado na cruz. Você fala, que loucura que Deus fez com seu filho. Aí um dos pais da igreja responde assim: por que Deus foi? Porque Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Para amparar você, a mim, em qualquer ocasião neste mundo. Não importa o maior inferno da alma que alguém entre, Jesus entrou e com seu braço poderoso, Ele prometeu que Ele é o baluarte, o combatente, o nosso herói, porque Deus, por meio de Cristo, é socorro bem presente nas nossas tribulações. Isso é consolo. Hebreus 7:25 diz assim: por isso também Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. E olha que maravilha, vivendo sempre para interceder por eles. O homem salvo pelo Senhor Jesus era um pecador ímpio, terrível, que estava às portas da morte. Não tinha nada na vida desse homem que pudesse recomendar a vida dele para Deus. Nada que recomendasse, nenhuma dignidade em sua presente vida. Só uma coisa o levou à vida eterna: uma oração humilde. Lembra-te de mim. E ele foi resgatado. Como? Aqui nesse momento, se a gente for ver, né? Quem mexeu com fazer as fogueiras para brincar com aquele tição. Aqui você tem alguém sendo salvo do fogo, como se fosse tirando um tição de uma fogueira daquela. Vocês sabem o que eu estou dizendo? Que não há para nós, não há nenhuma esperança se negligenciarmos tão grande salvação que estamos vendo aqui. Aqui nós temos, sabe o que temos diante de nós? A misericórdia nua e clara de Deus, por pecadores como nós. Queremos prova de que a salvação não resulta de nenhuma obra humana. Temos aqui graça divina, alcançando um pecador que não podia fazer nada. Não dá um nada pela salvação. Ele foi salvo pela graça divina. Ele é prova disso. Esse homem teve as suas mãos e os seus pés cravados na cruz. Não podia sair dali para fazer nada por sua alma. Quem o salvou? Como todos os crentes, a infinita graça de Cristo.
É isso que nós estamos ouvindo. O que faremos com a infinita graça de Cristo, a qual temos ouvido, que é a maneira que Deus nos amou e nos deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que você vai fazer com a graça de Cristo? Esse homem nos ensina a abraçá-la pela fé, entregar-se a Ele, render-se a Ele e viver com Ele até a eternidade, aonde Ele está nos aguardando. Isso é bênção para nós. Ninguém recebeu uma segurança tão completa do perdão dos seus pecados. Olha o final dessa leitura. Nessa tradução, o verso 43, vamos ler juntos? Depois da oração dele, olha a resposta. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso, juntos na eternidade. É o que estamos pensando nessa noite. O convite da graça para mim e para você é que nós possamos sair desse lugar, parecendo aqueles filmes de ficção científica, né? E aqui parece, né? Às vezes é como se Deus tivesse aberto um portal. Não é assim? Às vezes a pessoa faz uma viagem para outro local. Ele viajou para outro mundo. Para ele a morte não foi a última palavra. A última palavra significa para ele não morte, paraíso, fruto da graça de Deus. Um homem que entrou na eternidade surpreso porque Deus foi gracioso com ele. Irmão, sabe o que é ser crente? É alguém que foi surpreendido pela graça de Deus. Ele foi surpreendido. Lembra de Moisés naquele monte lá? Ele estava lá cuidando daquelas ovelhas. Quem o surpreendeu? Aquela voz, chamando como? Pelo seu nome. Moisés, Moisés. Quero aproximar e ver essa maravilha. Ser crente é ser surpreendido por esse Deus maravilhoso. É render-se a Ele. Ninguém recebeu uma segurança como essa que lemos. Agora, eu não vou ser incoerente com o que eu fiz nessa noite. Mas, quando é que esse homem foi batizado? Quando é que ele participou da Santa Ceia? Os sacramentos não salvam. Nós não falamos aqui na hora da... Senão a minha amiga ia brigar antes de ir para lá, né, pastor Gustavo? A Luísa estava custando uma criança. Os sacramentos não salvam. Você sabe já quem salva? Quem salvou esse homem? Jesus. Como? Ele não fez nada. Graça, graça, graça. O que mais? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. O que mais? Amor, amor, amor. O que é que os crentes fazem aqui na ceia do Senhor? Celebram a graça, a misericórdia e o amor, a salvação em Cristo. É isso que nós fazemos nos sacramentos. O que nós esperamos dela? Que ela venha a confessar esse Jesus amoroso que nós estamos ouvindo nessa noite. Aí você fala, e que isso tem a ver comigo? Hebreus 13:8. Tem a ver comigo, contigo. Onde é que está esse Jesus que salvou esse homem? Agora, à direita de Deus Pai. O que ele faz? Hebreus 7:25 que lemos. Vivendo sempre para interceder por eles. Sabe o que a graça está te chamando nessa noite? A ter um sacerdote da sua alma, que pode te levar a Deus, porque esse homem orou e ele foi para o paraíso com Cristo. Ele é o sacerdote, só que ele tem um reino. Lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Você está sendo chamado a confessar um rei, e ele que revelou tudo isso para nós é o nosso profeta. Esse é o Cristo que nós confessamos, o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei. Não é assim que diz o nosso catecismo? É o que ele exerce por nós. O que eu ia te falar que tem a ver comigo e contigo é o seguinte. O que diz Hebreus 13:8? Jesus Cristo, ontem e hoje
é o mesmo e o será para sempre. Sabe o que tem para mim e para você nessa noite? O caminho da salvação é o mesmo. Aquele que salvou o ladrão arrependido continua vivo. Eu queria me entregar a Ele. Tem presbíteros, tem o pastor Gustavo, tem os irmãos da igreja. Procure um para orar junto com você. Se a sua alma, não hoje que está aqui ouvindo a palavra, mas no seu congregar aqui, se você quer se render a Cristo, assuma esse compromisso com Ele. Responda à graça de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Há esperança. Você não conhece a minha vida. Não, você não conhece a dele também. Ninguém consegue se colocar longe do alcance da graça de Deus por causa dos seus pecados. Não existe um local onde um pecador se esconda que esse Jesus não possa resgatá-lo pela sua graça e misericórdia. Você fala, qual a importância de tudo que ouvimos nessa noite? Essa frase final. Sabe o que está sendo dito para você? É que você e eu temos um seguro caminho para a eternidade. Ou não? Olha o final dessa. A última lição nossa. Fechar os olhos e abrir em outro local. Não vejo de outra maneira. Dê uma olhada. Verso 43. Jesus responde à oração dele. Em verdade te digo, que depois de muito tempo vai estar comigo no paraíso. Não. Que palavra tem aí? Hoje. Você não acha que tem muita teologia nessa palavra hoje? Eu queria tanto saber o que vai ter depois da morte. É melhor que você hoje parta com Cristo. Não tem caminho mais seguro. A proximidade da glória e do descanso eterno está sempre perto de um cristão sincero na hora da morte. Não está? Hoje. E se eu morrer hoje? Hoje estarás comigo no paraíso. Quem está falando isso? Aquele que nunca mentiu. Já estou defendendo ele. Aquele que, sem pecado algum, João disse assim, quem é João? Essa pessoa? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que eu preciso e que você precisa. Nós, como esse homem, não podemos comprar a nossa salvação. Os sacramentos não salvam, as obras não salvam. O que salva na história que vimos hoje à noite? Cristo crucificado. Pense comigo. Por quem ele morreu? Por ele? Não. Ele morreu por pessoas como nós. Mas a minha vida está um beco sem saída, eu não sei o que fazer. Para onde é que eu vou? O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está tudo nessa história. Hoje estarás comigo no paraíso. Lembra de Paulo? Olha o Paulo, naquelas lutas do ministério dele, em Filipenses 1:23. Ele fala assim, ora, de um e de outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É isso que está sendo colocado para nós, um caminho incomparavelmente melhor, andar com Cristo. Morrer é uma coisa que a gente não gosta de falar muito, mas eu não posso deixar de te perguntar o que eu perguntei, o que o catecismo pergunta. Eu não sei qual é o seu único conforto na vida e na morte, mas hoje à noite, o que você aprendeu que deve ser o meu e o seu conforto único na vida e na morte? Em duas palavras. O catecismo tem uma resposta maior, depois o pastor Gustavo pode dizer.
É a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg das Igrejas Reformadas. Mas dá para responder em 2 palavras. Esse homem, o que ele confessou que é o seu único conforto na vida e na morte? 2 palavrinhas. Jesus Cristo é o nosso único conforto na vida e na morte. Sabe o que estamos celebrando nessa noite? Olhar para Deus o Pai como Pai. Olhar para Deus o Filho como o nosso único conforto, Salvador. E receber pela fé a presença da outra pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O que é ser crente? É andar admirado de como Deus Pai ama o Filho, de como Deus Filho se submete ao Pai, e de como o Espírito Santo serve os dois. E ao olhar isso, você é constrangido pelo amor de Cristo, e você quer andar servindo a esse Deus único, vivo e verdadeiro. Que Ele assim faça, e que nós possamos confessar como os apóstolos, e eu concluo com esse versículo: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que Jesus Cristo possa ser nosso único conforto na vida e na morte, o grande amigo da nossa alma. Que Ele abençoe cada um de nós durante a nossa caminhada, e que a sua presença sempre faça aquilo que o Senhor faz tão bem: nos console, nos ame, nos proteja, nos guie e nos dirija. Como sair daqui sem esse Jesus Cristo em nossa vida? É loucura. Que o Senhor abençoe cada um de nós e abençoe nossa semana. Pastor Gustavo,